A abertura da exposição, até porque já decorreu, não é, Pedro? Não contámos com a presença do Pedro, mas contudo estamos aqui já num segundo momento que também para nós é muito importante, com o lançamento do livro, até porque figura também esta viagem que a obra do Pedro, I Dreamt Your House Was a Line, fez em formato muito mais livre e espontâneo aqui no edifício da Quinta da Cruz. Temos connosco o Sr. Presidente, Dr. António Almeida Henriques, o Sr. Vereador, Dr. Jorge Sobrada, a Diretora da Fundação de Serralves, a Presidente da Fundação de Serralves, a Dra. Ana Pinho, e temos também connosco a Curadoria da Exposição, Paula Fernandes, parte também da equipa da Fundação, Dr. Rui Branquinho, Rui Costa, Joana Valsacina, desculpem os nomes, e o Pedro também está connosco, Pedro Cabrita Reis, e Nuno Crespo, que também escreve este ensaio crítico para o nosso livro. Sejam muito bem-vindos. Vou passar a palavra ao Dr. Jorge. Obrigado, Ana Rita Antunes, e obrigado a todos por estarem aqui. Enfim, é uma alegria voltar à Quinta da Cruz. Aliás, eu confesso que acalento secretamente o desejo que o Sr. Presidente da Câmara me autorize a passar o último ano de mandato aqui na Quinta da Cruz, não é? É uma espécie de Camp David, do Vereador da Cultura. É uma alegria. Eu fixava talvez nesta palavra recomeço, este momento. Recomeço porque esta exposição marcou o recomeço das atividades da Quinta da Cruz e, portanto, foi um momento muito simbólico de reinício da oferta, da programação, mas também do encontro com o público na Quinta da Cruz. Recomeço no sentido também em que marca uma viragem nas relações com a Fundação de Serralves. Ela já vem de trás, tem o seu legado, tem a sua história de confiança, de parceria, mas marca claramente uma viragem no sentido de um outro patamar, um patamar superior, um patamar de singularidade, digamos assim, na abordagem do trabalho e da colaboração da Fundação de Serralves com a Quinta da Cruz, Centro de Arte Contemporânea, em Viseu. Recomeço também no sentido encarnado da palavra na obra do Pedro Cabrita Reis. Não é? Eu sei que é um laranja cabrita, Pedro, mas é o recomeço, na verdade, porque esta tua obra é uma reencarnação sucessiva, não é? Uma reencarnação sucessiva, usando a mesma linguagem, mas assumindo outras configurações, outros corpos, de alguma forma, e tem aqui um corpo distintivo na Quinta da Cruz, o que muito nos apraz. E, portanto, agradecer à Fundação de Serralves a parceria, e dizer-lhes que de alguma forma, este resultado e esta exposição são uma mola para continuarmos. Eu sei que fui um bocadinho chato, não é? Assim como se diz no Porto, mas julgo que alcançamos esse patamar superior de relação e de produção artística, ajudando e inscrevendo de uma forma definitiva a Quinta da Cruz no roteiro da arte contemporânea portuguesa no país. E isso não é para nós indiferente. É verdade que a Quinta da Cruz tem a missão de trazer arte contemporânea nacional, regional, local à comunidade viziense, mas tem também a ambição, e não esconde essa ambição, não abre mão dessa ambição de inscrever a Quinta da Cruz na rede dos grandes centros de arte contemporânea no país. Quero agradecer ao Presidente da Câmara, Dr. Almeida Henriques, também a confiança, o estímulo, a visão que imprimiu a Viseu enquanto cidade cultural, enquanto cidade criativa, cidade artística. Não me canso de o dizer, como sabe. Portanto, dizer que isso naturalmente hoje distingue Viseu no país. E ao Pedro Cabrita Reis a sua generosidade. A generosidade, a alegria. Antes de trazer uma obra, trouxe imensa alegria à Quinta da Cruz, num momento em que nós já víamos um céu de chumbo a pesar-nos no horizonte, e que contagiou a equipa da Quinta da Cruz. E quero agradecer muito à Rita Antunes, a toda a equipa, a extraordinária motivação que todos os dias me emprestam, todos os dias a energia que todos os dias me contaminam, contagiam. Não é? E, portanto, bem-aja a todos, sejam bem-vindos à Quinta da Cruz. Obrigado. E agora anuncio o Sr. Presidente da Fundação. Talvez possa usar este e não para. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelas palavras da Sra. Curadora da Quinta da Cruz e do Sr. Vereador. De facto, éramos para estar todos aqui no dia 14 de março. Não podemos fazer.
Por isso é com enorme alegria que aqui estamos hoje, pelo menos que aqui estou hoje. A exposição abriu no dia 18 de maio, no dia da reabertura no Dia Internacional dos Museus. Nós não podemos aqui estar porque foi o próprio dia em que Serralves também reabriu e, portanto, enfim, houve essa coincidência de agenda. Fico muito feliz de podermos, de hoje estarmos aqui por um grande motivo, que é o lançamento do livro. Um livro muito interessante, que fico muito, muito contente e agradeço muito por termos conseguido fazê-lo e agradeço em particular ao município de Viseu. Estas parcerias já têm longos anos, como disse, começou aqui em 2014, já aqui tivemos várias parcerias. Eu concordo consigo que esta é diferente e por nós queremos parceiros que sejam ainda mais ambiciosos que nós. Se for o caso, é sempre bom, por isso acho que estamos todos satisfeitos. Já estive a ver, só hoje é que pude ver o resultado desta reencarnação desta obra aqui, que gostei muito. Esta obra teve a sua primeira, enfim, foi realizada em 2003, depois teve já várias apresentações, a última das quais em Serralves, em 2016, parte de uma exposição da nossa coleção, conversas recentes arte recente. Que aconteceu em 2016, em 2017 integrou a coleção de Serralves e agora tivemos a grande oportunidade de a poder reviver aqui. Esta é uma obra que, como o artista Cabrita nos explicou no vídeo que tão amavelmente fez para ser mostrado no dia da inauguração, no dia 18, é uma obra que precisa dele. E ele dizia que quando eu num dia não estiver aqui, claro que nunca vai acontecer isso, isto tem que deixar talvez instruções específicas e muito estritas sobre como é que se vai fazer, mas enquanto eu estiver aqui, ela cada vez é uma nova reencarnação, enfim, e é verdade, pelo menos eu só a vi em Serralves e aqui, mas é verdade, gostei, adorei vê-la em Serralves. Aliás, acho que, enfim, vou ser politicamente incorreta, eclipsou o resto da exposição, porque havia várias pessoas que diziam a Serralves é a exposição do Cabrita Reis, na altura. E, enfim, era uma exposição da coleção, mas a obra tinha uma presença muito grande, sem dúvida. E aqui está fantástica, e eu queria precisamente começar por dar os parabéns ao Pedro Cabrita Reis, que de facto tem uma relação longa com Serralves. Foi o primeiro artista a expor depois da exposição que abriu o Museu de Serralves, uma exposição da nossa coleção, Circa 68. Voltou o ano passado, no ano em que comemoramos 20 anos do museu, numa exposição também muitíssimo significativa, e é sempre um enorme gosto trabalhar com ele, porque é uma pessoa que é um pensador, a quem é sempre muito bom ouvir, e tenho certeza que isso vai acontecer aqui hoje também. Agradeço muito também ao Nuno Crespo, também um amigo com quem Serralves, que dirige a Escola das Artes da Católica, com quem Serralves tem também uma relação muito próxima, e que escreveu também um artigo extraordinário sobre a exposição. Não este, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas na altura da abertura da última exposição do Cabrita em Serralves, e muitas outras coisas que escreve sempre, e por isso agradeço mesmo muito também que aqui esteja. E queria, claro, agradecer à equipa da Quinta da Cruz e também à equipa de Serralves, à Paula Fernandes, à Joana Valsacina e ao Rui Costa. E em especial, claro, à Câmara Municipal de Viseu, ao Sr. Vereador, que espero sinceramente que agora consigamos repetir a cada ano feitos cada vez mais interessantes, embora seja difícil superar este. E, claro, ao Sr. Presidente,
que em muitas áreas lidera esta cidade de forma tão sábia e na cultura também, evidentemente com a ajuda do Sr. Vereador e todos os outros envolvidos, e é sempre extraordinário quando nós vemos uma cidade que de facto dá importância à cultura e eu acho que este espaço mostra isso mesmo, para além de muitos outros nesta cidade, e por isso agradeço-me também por isso, e agradeço esta parceria que espero que possa continuar muitos anos. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Os políticos costumam sempre dizer umas breves palavras. Quando um político diz que vai dizer umas breves palavras, normalmente são palavras muito longas, mas eu prometo que serão mesmo breves palavras, por um lado para então comece por saudar a doutora Limpinho e que realce de facto, recordo-me bem, que no início de 2014 tinha eu chegado à Câmara há poucos dias, havia um casamento que ainda não tinha sido consumado entre a Câmara de Viseu e a Fundação de Savalves e acabei por ter o privilégio de consumar exatamente essa relação que depois se veio a aprofundar e a continuar, e acho que em boa hora o fizemos e também penso que ficaremos todos a ganhar se aprofundarmos essa mesma relação e, portanto, na sua pessoa, eu cumprimento, no fundo, toda a equipa de Savalves que está aqui connosco. Eu sou um frequentador assíduo, às vezes anónimo, porque às vezes faço-me anunciar, outras vezes vou, mas não me faço anunciar. E gosto muito mais dessas vezes em que vou isoladamente ou com a minha família, que apreciar muitas das coisas que tenho visto por lá de muita qualidade. Portanto, esta era a minha primeira saudação. Obviamente que saúdo também o meu vereador e toda a equipa, e designadamente a Rita Antunes e a equipa dela daqui da Quinta da Cruz. É uma aposta ganha. Eu acho que em boa hora, enfim, os méritos também têm que se dar a quem teve. O meu antecessor adquiriu este espaço, mas nós demos a vida e transformámos isto no nosso Centro de Arte Contemporânea de Viseu, com esta coabitação tão saudável da natureza, da cultura, enfim, até da agricultura, porque temos aqui uma quinta pedagógica mesmo neste espaço, até à vertente do desporto. Hoje há aqui um mix de experiências que se podem ter neste espaço e isso é muito positivo. Ao Pedro Cabrita Reis, que conheço, a sua obra e sobretudo, gostei muito da sua intervenção, que parecia quase presencial, porque não estando através do vídeo, o vídeo é muito, diz muito da personalidade da obra e daquilo que aqui vimos, e digamos que também fica muito associado, e cumprimento também o Nuno Crespo, que de outras paragens também já nos fomos encontrando, fica muito associado a algo que nos marca, porque de facto tivemos data marcada, não o pudemos fazer, no tal dia 14 de março, mas a verdade é que foi a primeira momento de desconfinamento de Viseu, foi exatamente a inauguração deste momento aqui, e com o seu vídeo e com esta obra fantástica que aqui está. E, portanto, vai ficar muito associado a esta palavra nova que nós nem conhecíamos. Eu, pelo menos, não conhecia. A palavra desconfinar era algo que não entrava no nosso vocabulário e que agora nos habituámos a pronunciá-lo. E, portanto, desse ponto de vista também marcará. Dizer também que eu não acredito naquelas coisas que se fazem com caráter... Gosto da arte por si só efêmera, e ainda bem que o é, muitas vezes, e os momentos que nos proporciona, muitos deles também são efêmeros, mas acho que as políticas ou são estáveis ou não existem. Essa é claramente uma mais-valia, e perdoe-me a modéstia, que acho que nós trouxemos à cidade de Viseu. Foi de facto pensar a qualidade de vida desta cidade e deste concelho, que, enfim, do ponto de vista do interior, é hoje claramente a maior cidade e com mais qualidade de vida, atrevo-me a dizer também que é com mais qualidade de vida do país, e que hoje não consegue já viver sem o tripé que é a educação, a cultura e o desporto. Não consegue. A que se junta depois a sua componente ambiental, a aposta energética e a sua sustentabilidade até nos setores económicos que tem privilegiados e a fixação de pessoas. O facto é que hoje em Viseu, numa cidade com esta dimensão, há mais de 200 pessoas já que vivem da cultura e para a cultura, o que é extremamente importante. E por outro lado, também não somos daqueles que inventam programas, nós agimos, é diferente. Em pleno confinamento, dávamos tranquilidade
a todos os nossos produtores, dizendo que os programas que tínhamos aprovado antes estavam em vigor exatamente para que as pessoas sentissem que, mesmo em momentos difíceis, nós estávamos presentes e permitimos que todo o nosso programa Viseu Cultura, a que alocamos mais de 1 milhão de euros por ano, em termos globais, todos os anos, há 6 anos consecutivos, e, portanto, no sentido da tal estabilidade que pretendemos, a verdade é que mesmo em períodos difíceis, nós estivemos ao lado dos artistas, dos produtores, todos dentro da dimensão que o município permite. Se o Governo tivesse feito o mesmo, talvez neste momento estivéssemos a viver momentos mais tranquilos e confortáveis. Não há nada pior que andar para trás. Eu ainda dizia, a propósito do turismo, dizia há uns dias à responsável do turismo que nada será pior do que perdermos os ativos que conquistamos. O país conquistou um papel preponderante e, se não estiver atento, vai perder esses ativos e no futuro vai ser muito mais difícil voltar a retomá-los. Isto é também válido para o segmento da cultura, em que o país deu um salto qualitativo muito grande, muito, perdoem-me puxar a brasa à sardinha de muitas instituições, mas muito também porque as autarquias passaram a olhar para a cultura de uma forma diferente do que olhavam no passado. E não podemos permitir que, enfim, que este interregno nas nossas vidas, porque eu acho que isto é só um interregno, depois tudo voltará à normalidade, não podemos permitir que destrua todo o percurso que fizemos. E, portanto, nós aqui em Viseu estamos convictos que independentemente de tudo, continuaremos este percurso. E, portanto, deixar-vos estas palavras e, ao mesmo tempo, dizer aqui ao Pedro Carita Reis que é um privilégio ter hoje aqui ao vivo e a cores, não é? Porque da outra vez também estava a cores, mas não ao vivo, e podermos também, e é por isso que cá estamos, neste lançamento do livro, podemos assistir a este debate, que aliás que é a razão de estarmos hoje aqui na nossa Vida da Cruz. Portanto, desejo-vos um bom momento e serão sempre muito bem-vindos. E ali à nossa Rita, agora com mais responsabilidades ainda, desde há umas semanas a esta parte, ainda exigimos mais, não é? Quando se criam mais condições, também temos que exigir um bocadinho mais. E, portanto, sintam-se bem aqui na Vida da Cruz. Muito obrigado. Agora vamos passar à ação, mas primeiro só queria dizer, nós inauguramos esta quinta, em 2014, como a primeira exposição apresentada foi inaugurada por nós, portanto é com muito gosto que estamos cá outra vez, e desta vez com uma obra e com uma apresentação inédita. O Sr. Vereador, de facto, não foi um chato, foi um desafio, prefiro encará-lo assim, e quando nos disse que precisava de uma coisa diferente, nós pensamos, de facto, era a conjuntura. O Pedro apresentava à exposição uma obra que era a exposição e nós pensamos, bom, vamos apresentar uma exposição que é uma obra. A obra do Cabrito, que integra a Decoração de Serralves, que faz todo o sentido da Quinta da Cruz. Enviei ao Pedro umas imagens e umas visualizações. Vai ficar bem, vai ficar ótimo, funciona e depois aderiu. E, a partir daí, desenvolveu o projeto da apresentação da obra. O livro foi uma consequência deste filme. E as pessoas novas foram uma conversa que discutir com o mundo, identificar o significado e perceber a mensagem do livro e ter interpretações. Muito obrigada. E agora somos nós. Boa tarde a todos. É evidente que não vou agradecer. Os agradecimentos foram todos cirúrgica, científica e corretissimamente explanados ao longo das últimas intervenções. Toda a gente aqui que me conhece e que sabe como é que eu estive aqui, porque é que eu estive aqui e de que forma e que circunstâncias sabe que eu estive aqui de corpo inteiro e que nada do que aqui se está hoje a ver poderia ser feito sem que todas as pessoas que sabem que eu estive aqui, porque elas me criaram as condições, o tivessem feito da maneira como o fizeram. Portanto, não mencionando nomes, mas obviamente cobrindo o leque de todas as instituições, autarquias, museus, pessoas em ambas as casas, pessoas de toda a maneira, técnicos, curadores, escritores, etc. Há uma família grande, vasta e de cumplicidades múltiplas que se une
com o seu entusiasmo e, acima de tudo, com a sua visão e o seu acreditar que é preciso continuar. É a essas pessoas que se deve atribuir todo o valor. O que está ali dentro é uma obra minha. É genial, é claro, é minha, não vamos discutir isso. Mas o que conta é que, de facto, por trás daquilo estão as pessoas que pintaram as paredes, estão as pessoas que desenharam o projeto, estão as pessoas que criaram a logística, estão as pessoas que aceitaram esse desafio, estão as pessoas que se juntaram umas com as outras, institucionalmente, Serralves, a Câmara, etc., para tratar de tudo de tal forma que fosse possível estarmos aqui hoje. Portanto, há uma lição a aprender. É que nada se faz sozinho. Tudo se faz conversando, tudo se faz juntando. Há uma palavra horrível, mas que hoje em dia parece que funciona, que é sinergias. Tudo o que se faz é fruto de um encontro. E o que é que os artistas fazem? Os artistas criam um terreno onde há encontro das pessoas, para que as obras dos artistas possam vir ter com a comunidade e possam fazer aquilo que elas têm que fazer, que é trazer à comunidade outros olhares, outros pensamentos, outras maneiras de estar, e isso só se faz se houver uma cumplicidade ou da mais variada natureza e aos mais diferentes níveis para que isso aconteça. Se por um lado se diz que o artista é um criador individual, isso é uma verdade. Mas se também se diz, se essa individualidade criativa não tivesse uma rede de boas vontades, de entusiasmos, de emoções, de visões que a tornassem disponível à comunidade, isso também é verdade. Portanto, isto é a obra de um, mas é o sonho de muitos. E é nisso que nós temos que nunca esquecer. Espero que continue. Já vi que sim, continua. Há boas intenções, há vontades, há energias e, acima de tudo, há visão política, cultural, institucional, que é isso que pode garantir a continuidade. Estamos rodeados por natureza, como o António, nosso presidente, disse. A natureza tem um programa específico, muito importante e único, que é preservar-se a si próprio e continuar. A vida continua. A vida é feita de tudo, de arranhões, de feridas, de mortes, de vidas, de parar, de continuar. Portanto, esta circunstância de pandemia em que nós vivemos é um detalhe. É apenas um detalhe. Aconteceu no passado, continuará a acontecer. Mas a única coisa que continua é a nossa perseverança e a nossa recusa de nos entregarmos. Esta exposição, este encontro entre estas pessoas que tornaram esta exposição possível, é uma forma pequena, mas significativa, da maneira como nós resistimos e continuamos. Isto não vai acabar aqui. Nós vamos ser mais fortes e com mais resilientes, não sei se em português, como é que se diz? Mais resilientes que as circunstâncias com as quais temos que lidar. Portanto, meus amigos, trago-vos uma palavra de força, de convicção e de alegria, mais do que uma palavra de segurança e de cuidado. De facto, temos que, talvez, enfatizar o nosso sonho, a nossa capacidade de loucura e a nossa recusa em sermos confinados para podermos continuar. Portanto, vamos continuar. Obrigado. Bem, e agora estou tramado, não é? Bem, quero antes de mais agradecer ao Sr. Presidente, ao Sr. Vereador, à Sra. Presidente do Conselho de Administração de Serralves, à Rita, aqui, parabéns por ela. Eu nunca cá tinha vindo, é um gosto estar cá e obrigado a todos por terem vindo. E como acabaram de perceber, o que quer que se diga sobre o Pedro Cabita Reis redunda sempre assim uma coisa meio esquisita, porque para além de um artista notável, faz parte do trabalho dele esta capacidade que o Pedro tem, não só de fazer formas escultóricas, pinturas, desenhos, essas coisas todas, mas também a capacidade que ele tem de integrar na maneira como pensa e como faz arte o discurso, não é? Que é sempre muito marcadamente, é muito poético. O Pedro é um grande leitor e nota-se, não é? Na maneira como ele é capaz de produzir um outro tipo de pensamento que não é o pensamento que nós encontramos materialmente nas obras. Bem, eu não, obviamente que isto é mesmo uma conversa, é um privilégio ter um artista a conversar sobre o seu próprio trabalho e eu escrevi um texto, portanto a pior coisa que se pode fazer a alguém que escreve um texto sobre um artista é comentar o seu próprio texto
E, portanto, eu só queria deixar aqui 2 ou 3 ideias para o próprio Pedro poder falar sobre elas, e que são mais ou menos provocações que surgiram neste desafio que foi escrever sobre uma obra. E é mesmo um desafio, porque quando o Pedro me ligou, muito entusiasmado, com entusiasmo, depois confirmado pela Paula Fernandes, eu achei que ele estava um bocadinho enlouquecido, não é? Agora de fazer um livro sobre uma obra, sobre uma escultura. O que é que se diz sobre uma escultura, não é? Sobre uma obra, um livro, e percebi logo que ia ser um livro com uma expressão de um ponto de vista material e gráfico bastante grande. O que é que se podia dizer acerca de uma única escultura, para além desses denominadores comuns que o Pedro utiliza nesta escultura, e que, para além disso, são elementos que não só surgem nesta escultura, peça, exposição, mas que surgem em muitos outros momentos do trabalho dele. Luzes brancas e o laranja cabrito. E eu achei que isto era mesmo um desafio difícil, e depois a maneira como eu consegui entender esta obra, e tem muito a ver com isto que o Pedro acabou de dizer, não é? Como é que nós podemos pensar como é que uma forma, seja essa forma uma forma natural, uma forma material como uma mesa, uma forma natural como uma árvore, ou uma forma como uma escultura ou uma pintura, como é que as formas resistem ao tempo? E é precisamente a partir de uma ideia de instabilidade e de transformação que as formas resistem ao tempo. Não é? E, portanto, uma das coisas surpreendentes nesta obra é que ela sintetiza uma lição que nós tiramos de toda a obra do Pedro, é que as obras de arte são seres instáveis e sempre previsórios. E, portanto, todas as obras de arte estão sempre sujeitas não só a novas montagens, quando nós colocamos uma forma ao lado de outra, elas alteram-se, não é? Como também são sempre inacabadas, não é? De facto, a arte tem este potencial de abertura, que é cada um de nós, de alguma maneira, continua, completa as obras de arte. E, portanto, as formas artísticas são, como qualquer forma natural, como qualquer forma existente na Terra, formas instáveis e, portanto, em rigor, e é essa a ideia central que eu propus para conversar com o Pedro acerca desta obra, assim, num sentido fundamental, deveríamos dizer que não há formas, só há transformação. E é muito interessante que esta ideia de transformação, de permanente dinamismo que nós encontramos nesta escultura, que foi tendo diferentes vidas, diferentes versões, o que quer, diferentes encarnações, como a doutora Ana Pinho acabou de dizer, é muito interessante porque ela não é a solução de uma obra do Pedro, mas diz respeito à maneira como o Pedro, como o Cabrita Reis, que agora esqueço-me é o Cabrita Reis, como o Cabrita Reis entende a sua própria obra, não é? Que toda a obra do Cabrita está disponível para ser rearranjada, retocada, remontada e assim ganhar novas expressões. E esta ideia do inacabamento mostra, por um lado, essa energia muito particular das formas artísticas, mas, por outro lado, também uma grande generosidade do artista, que é olhar para o seu próprio trabalho e não entendê-lo como uma forma cristalizada, mas sempre passível de ser melhorada, corrigida, não é? Quase. Há um poeta que passou a vida inteira a trabalhar no mesmo poema, não é? O Cavafis, até ao fim da vida, esteve sempre a trabalhar na mesma ideia, no mesmo poema. E o Pedro, eu acho que se pudesse, estaria sempre à volta da mesma... estaria sempre a retornar às suas obras, pondo-lhes, colocando-lhes, não sei bem qual será a melhor expressão, as novas aprendizagens que ele vai ter. Estou à espera do microfone. Vocês desculpem, mas eu tenho esta vocação totalitária de falar de pé para as pessoas. Não me levas a mão, pois não? Obrigado. Obrigado, Nuno, pela profunda
e por que não dizê-lo, mais do que crítica e poética interpretação da forma como eu, e muito justamente, tal como tu dizes, me aproximo da minha obra. Eu acho que todos nós, toda a vida, fazemos o mesmo, cada um na sua área. Porque o que nós fazemos na vida, de facto, é perseguir um modelo daquilo que seria uma perfeição desejada, e é em função dessa perfeição, que pode ser ética, moral, filosófica, religiosa, profissional, seja lá familiar, amorosa. Todos nós vamos, ao longo da nossa vida, desde que somos pequenos, vamos crescendo, construindo nós mesmos uma ideia qualquer daquilo que somos. Ideia essa alimentada, como um rio, de muitos afluentes que vêm de sítios que nós não sabemos exatamente quais são, mas que, na verdade, constroem, contribuem para o grande caudal, ele próprio profundamente irrequieto, que é a nossa vida. E tudo isso desagua, finalmente, num qualquer oceano, e esse oceano poderia ser, de uma forma poética, uma imagem daquilo que é o universo, onde nós desapareceremos depois de termos trazido para os outros e para nós próprios aquilo que queremos fazer. Nesse sentido, nunca podíamos imaginar que uma obra de arte tivesse um corpo, uma velocidade, um território, uma existência confinada, palavra, enfim, a que temos que nos habituar, de uma só maneira, fosse ela estratégica, logística, política, moral, etc. Na verdade, nada é uma coisa só. E nenhuma obra de arte é uma coisa só. Uma obra de arte é, ou deve ser, ou imagina-se que seja, desejavelmente, justamente um corpo em permanente dilaceração e que retoma a cada instante essa ambição de explicar, primeiro, aquilo que nós somos e que nos imaginamos perante o mundo, e depois, a um nível ainda mais superior e mais, digamos, mais exigente do ponto de vista da atitude espiritual, uma explicação do mundo. No fundo, cada obra de arte e cada artista tem esta ambição, provavelmente pueril, de, em cada obra e ao longo da obra, explicar o mundo. Não podemos ser penalizados, nós, artistas, por essa ambição, porque, no fundo, é disso que vive a nossa relação com a comunidade. Nós artistas, temos a única forma de ação humana que é desnecessária. A arte não se come, não se bebe, não se veste, não existe para nada que não seja para a construção do mundo espiritual. Somos a única espécie biológica que faz coisas que aparentemente não respondem a um programa de sobrevivência. E isso é uma, digamos, eu diria, é um privilégio, não sei se é um privilégio, é uma circunstância única e que faz a grande clivagem entre todo o resto da criação, todo o resto da natureza e a nossa espécie. E aos artistas compete, espera-se, foi-lhes atribuída essa função de, no exercício dessa atividade, reconstruir, imaginar, formular, visionar o sonho daquilo que será a forma como a sociedade humana se deve ver a si própria no presente e, melhor, e mais importantemente ainda, conjecturar um futuro possível. Nesse particular, então, somos obrigados a pensar e a admitir que nada pode ser sempre a mesma coisa, porque os sonhos não se constroem de uma forma estática, as visões do mundo não se constroem de uma forma estática. Só são interessantes, produtivas e só podem fazer convergir o encanto, a emoção, a atenção das pessoas se justamente forem abertas, transformáveis, em mudança permanente. Esse é o território da construção da obra de arte. Esse é o território da construção do pensamento artístico. Portanto, diz-se, por vezes, que o artista faz o mesmo quadro ou faz a mesma escultura toda a vida. Isso é uma facilidade gratuita. Não. O que o artista faz é muitas coisas toda a vida, mas que por ele ser um, e ele ser um é uma coisa só, porque tem um pensamento que se construiu sob um determinado modelo, então aquelas múltiplas coisas que ele faz parecem ser sempre a mesma. Mas não. São interrogações.
são experiências, são ansiedades, são perguntas que se reformulam todos os dias. E porquê? Porque à arte e aos artistas não interessa a construção ou a obtenção da verdade como uma coisa única e determinante e final. Ao contrário de outras disciplinas do pensamento, como por exemplo a ciência, a arte não se interessa por respostas. A arte luta todos os dias pela construção de novas perguntas. E nesse particular, novas perguntas exigem nova disponibilidade espiritual, exigem uma nova forma de pensar, exigem, acima de tudo, abertura de pensamento e recusa quaisquer confinamentos prévios espirituais. É isso que as obras de arte trazem às pessoas, é essa a obrigação ética que os artistas têm para com a comunidade. Ou seja, sempre e continuadamente interrogar. Portanto, as interrogações, sendo sempre diferentes e sendo sempre continuadas, não podem deixar de ter senão respostas diferentes. E é isso que nós fazemos. Está bem? Mas já agora, aproveitar para continuar. Peço desculpa, eu tenho o síndrome de Fidel Castro, que é, ao contrário das breves palavras que o António quis comunicar que não tinha, eu não tenho problemas nenhum, eu não tenho breves palavras, eu falo horas seguidas. Portanto, tens que me interromper. Mas, para além desta questão da variação, há outro tema que esta instalação, obra, escultura, como tu quiseres chamar, convoca do teu trabalho, que é a ideia de casa. A casa tem sido um tema muito recorrente no trabalho do Pedro e é recorrente de uma maneira muito particular, porque eu imagino que para aqueles de nós que veem algumas coisas da arte contemporânea, moderna, há um fascínio enorme da arte pela arquitetura. Mas é sempre numa forma de comentar arquitetos famosos ou de se apropriar de certas formas arquitetónicas, coisa que não acontece no caso do Pedro, ainda que o pensamento dele, o pensamento espacial dele se possa considerar muito arquitetónico. Que casa é esta que tu sonhas aqui? Teríamos que remontar há uns anos atrás. Devo desde já dizer que, não sendo religioso, ao contrário, não sendo um crente, sou religioso. Ou seja, tenho a noção clara, e tenho discutido isso com muitas pessoas, nomeadamente no seio da minha família mais próxima e outros amigos, por quem tenho estima, acima de tudo, intelectual, e temos abordado esta questão de como é que se pode, não sendo religioso no sentido ortodoxo, ou diria mesmo prosaico do conceito, como é que se pode ainda assim acreditar. Eu não tenho nas minhas equações espirituais ou filosóficas interesse pela entidade de Deus, mas tenho, acima de tudo, uma permanente interrogação e vocação e fascínio pela inevitabilidade de um sentido para as coisas. Uns podem chamar Deus, outros chamarem outras coisas. Eu, não tendo um nome para desenhar, porque a existência de um nome reduz a vastidão e a complexidade do conceito. Podemos ter esse encanto, podemos ter essa preocupação, podemos ter essa interrogação e não temos necessariamente que atribuir o nome. Nomear é sempre restringir. A existência do nome, a existência de uma palavra que classifica uma determinada realidade, é, por um lado, prática, no sentido da comunicação, mas é, por outro lado, tirana, no sentido da redução e da vastidão do conceito. Isto tudo para introduzir a seguinte questão. Houve uma altura da minha vida em que eu criei, provavelmente de uma forma artificial, mas era para mim importante nessa altura, uma clara oposição entre a existência de Deus e a existência do homem. Houve uma altura em que as questões da religião me interessaram e eu optei por imaginar que Deus era construído filosófica, política, ética e moralmente à imagem do homem. Por isso é que há deuses diferentes para homens diferentes. E nesse sentido, eu pensei que, digamos, na altura para mim era importante pensar que tudo aquilo que era exterior ao homem era território de Deus. E o que era exterior ao homem? Era justamente a natureza.
A natureza, à qual nós, como espécie, pertencemos, é-nos, contudo, estranha. O nosso único território de existência era o território da casa. O desenho da casa é o desenho da afirmação da humanidade, ou do ser humano, num território que nos é estranho, que é o território da natureza. Nós definimos a nossa identidade enquanto seres humanos, impondo sobre a natureza o desenho do quadrado ou do redondo, que é o desenho da afirmação da casa. Portanto, a casa tornou-se, para mim, do ponto de vista simbólico, muito importante, porque era o território a partir do qual eu configurava a minha compreensão do mundo. Eu não compreendo o mundo apenas ou unicamente olhando para a natureza que me rodeia, mas compreendo o mundo através do desenho de uma geografia qualquer, que é a marcação da minha existência sobre o mundo. E a existência do homem sobre o mundo é a construção da casa. A casa, domos, o território da existência do humano contra, de alguma forma, contra aquilo que lhe é exterior, que é a natureza. Portanto, a casa tornou-se muito importante para mim durante muitos anos. Sobre esse conceito, desenvolvi várias linhas de esculturas e desenhos e de pinturas, todas elas, de algum modo, relacionadas com a construção da casa. E, erroneamente, alguns críticos mais superficiais, levianos, de certeza pessoas que nada têm a ver com o Nuno Crespo, consideraram que esse meu interesse pela casa era uma suposta atenção à arquitetura. Com todo o devido respeito, tenho grandes arquitetos que são meus amigos, não vale a pena agora estar aqui a espanejar a minha rede social, mas posso dizer, o Álvaro, o Cisa, o Eduardo, o Souto Moura, o Gonçalo e outros fora, mas eu tenho para mim claramente que a arquitetura é, acima de tudo, uma disciplina sociológica, no sentido em que a arquitetura organiza e cria a logística das relações sociais das diferentes classes que compõem o tecido humano. Nesse particular, a arquitetura não me interessa, porque a arquitetura trabalha no domínio da sociologia, enquanto que o que eu estou, enquanto artista, a usar e a praticar, é algo que está na interrogação antropológica, ou seja, a posição do ser humano no mundo, ou até mesmo, modéstia à parte, a da filosofia. A arquitetura tem um programa filosófico e político diferente daquele que eu tenho. O facto de eu estar interessado na construção da casa como marcação da posição do homem em relação ao mundo, nada tem a ver com a arquitetura. O que há aqui é uma colagem fácil e gratuita do conceito de casa ao conceito de arquitetura. Não há nada, na minha prática, que una uma à outra coisa.